Bom dia, senhor presidente, caro primeiro secretário, deputado Zé Teixeira, todos os colegas que aqui se fazem presentes, deputado Barbosinha, deputado Enelvo Fellini, deputado Pedro Kemp, deputado Amarildo Cruz, a toda a imprensa aqui presente, aos senhores e senhoras que prestigiam esta sessão. Cumprimentar aqui o vereador Luluzinho, de Aparecida do Taboado, e também o vereador Zezão, que prestigiam a nossa sessão. Sejam muito bem-vindos a esta casa. E deputado Maurício Picarelli, ali nos prestigiando, ele que hoje, com muita propriedade, ocupou a vaga de primeiro secretário, falando aqui do expediente da sessão anterior. Senhor presidente, talvez eu não usarei os 30 minutos regimentais, mas eu gostaria de enfatizar uma lei que essa casa aprovou recentemente, que trata do mês de maio, o maio laranja. Eu sei que nós temos vários tipos de crimes que são acometidos na nossa sociedade, e tem crimes e crimes. E se tem algo que nos deixa entristecido, se tem algo que nos deixa, deputado Enelvo, injuriado e revoltado, é o tipo do crime que você pratica contra aqueles que são vulneráveis. Um idoso, uma pessoa que tem uma anomalia do ponto de vista psíquico, que não conseguem diferenciar uma coisa de outra. É aquele que tem uma deficiência física, que acaba não tendo a possibilidade de se autodefender, mas de forma muito especial. Trata-se daqueles considerados frágeis na sua estrutura psíquica, na sua estrutura física, que são as nossas crianças. Este, sim, é um crime que, quando acometido, e quando esse criminoso chega no presídio, os próprios presos têm um código entre eles, e com o tempo, isso mudou, as pessoas acabavam sendo maltratadas a ponto de chegar a ter a sua própria vida ceifada, porque o mesmo preso, estando lá, pagando por um crime, ele tem alguém da sua família que está em casa e, portanto, ele se sente na pele como se fosse algo dele. E esta casa aprovou essa lei recentemente, de autoria do deputado Herculano Borges, que para algumas pessoas, deputado caro Maurício Picarelli, pode ser uma lei tão simples, considerada no linguajar político uma lei franciscana, mas que na verdade ela tem um objetivo muito importante, que permite a divulgação, através do Disque 100, porque uma das melhores formas de combater esse crime é justamente você quebrar o silêncio e fazer a denúncia. Mato Grosso do Sul é um estado que, instalado na sua região geográfica tão importante, que faz divisa com São Paulo, com Minas Gerais, com Goiás, e também com dois países vizinhos, deputado Amarildo Cruz. Dois países, Bolívia e Paraguai, um estado que tem vários indicadores importantes na área da educação. Hoje temos o professor tendo o maior salário. Nós temos aí um estado que foi um dos que mais cresceu o seu PIB, um estado que, na verdade, permitiu com que nós tivéssemos também um índice importante na geração de empregos positivos, apesar de todas as dificuldades. Um estado que teve um dos maiores investimentos na sua infraestrutura, e todas estas notas não somos nós que fazemos, não é o governador Reinaldo que faz, são os institutos em nível nacional. Mas é também muito triste saber que nós temos indicadores que nos envergonham, que nos entristecem e que nos revoltam. Dentre eles, a violência contra a mulher. Fruto dessa casa, com o apoio de todos os colegas, criamos uma lei de minha autoria, Lei Maria da Penha Vai Escola, Agosto Lilás, que permitiu com que nós extrapolássemos os limites geográficos das escolas e chegássemos às aldeias, com apoio incondicional da Defensoria Pública, do Judiciário e com a SOMASU, onde levamos, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a doutora Luciana Zambuja, a divulgação desta lei,
para que nós conscientizemos aqueles que estão no momento importante da vida, o adolescente, que começa ali a primeira paquerinha. É importante esse adolescente saber que em mulher não se bate, que em mulher não se maltrata. Aliás, ela deve ser protegida, deve ser amada, deve ser resguardada, não pode ser pisada, porque se fosse para ser pisada, Deus a criaria da sola do pé. Ela foi criada por Deus para caminhar juntos. Deus a fez, para quem acredita na tese da criação, da costela, para estar junto, para estar auxiliando, para estar protegida. Então, esse indicador nos envergonha. É um dos estados que tem o maior índice de violência contra a mulher. Um dos estados da federação que tem o maior índice de estupro do Brasil. E aí, pasme aos senhores e às senhoras, um outro indicador que nos entristece, também fruto de uma lei que fora ontem, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja, a procuradora do Ministério Público do Federal, a doutora Cátia Brau, a juíza de infância da nossa cidade, onde nós fizemos o lançamento ali ontem. Este outro indicador nos entristece, porque nós temos, depois de Brasília, caro deputado professor Pedro Kemp, Mato Grosso do Sul, o segundo em que temos o maior índice de violência contra a criança e contra o adolescente. E, lamentavelmente, segundo as estatísticas, deputada Marildo Cruz, 85% de estupros no nosso estado é praticado contra criança e contra adolescente. Como que pode acontecer um negócio desse? E o pior de tudo isso, que mais de 65%, segundo a estatística, isso é praticado por alguém que teria o dever de proteger, que é gente do próprio seio familiar. Às vezes o padrasto, o pai, às vezes o padrinho, ou o líder religioso, o professor, como nós temos aí 3 professores presos por esse crime do nosso estado. Isso é muito triste. Então não poderia, senhor presidente, deixar de enaltecer esta lei que fora ontem apresentado o início dessa campanha, e o governador Reinaldo Azambuja, emocionado, pediu à secretária de Direitos Humanos da SEDAST, a professora Elisa Cleia, para realmente enfatizar esse trabalho nas escolas, em parceria com as instituições não governamentais, para que nós possamos minimizar a dor de tantas pessoas que na calada da noite, que dentro da sua casa acaba sendo vítima de alguém que deveria proteger, que deveria amar, que deveria respeitar, mas este é o agressor. E aí alguém fala, já considerei com muita alegria a parte da Vossa Excelência, e alguém diz, olha, mas a criança tem que falar. Como que um bebê, como que uma criança de 1 ano, como já vimos casos, de 2 anos, de 3 anos, tem condições psicológicas de fazer a denúncia? Por isso que isso nos entristece. E aí, deputado Maurício Picarelli, ao longo do tempo que eu estive à frente do FENASP, que é um fórum nacional em defesa da vida e da família, participando com o senador Magno Malta, com João Campos, deputado federal de Goiás, e tantos outros, eu fiz parte de vários debates em vários estados da federação, e confesso a Vossa Excelência que vi cenas que não é qualquer homem, não é qualquer mulher que consegue assistir. Quantas crianças sofrendo no nosso país? Há quem diga, também em estatística, que a cada 4 segundos uma criança está sendo violentada. E este é um crime que fica, muitos deles, impune, porque acontece onde teria que ter o abrigo, em tese, acontece com alguém que tem a prerrogativa de proteger, e por essas razões, pela fragilidade física e psíquica, esse crime acontece numa larga escala. Outra coisa interessante, deputado Maurício Picarelli, a estatística também diz que 50% das crianças e adolescentes que são molestadas, eles na fase adulta
também passa a ser um abusador. Então, é algo que nos entristece muito, que nos revolta, e a gente fica imaginando como que nós vamos poder ajudar esses vulneráveis. Como que nós vamos poder ajudar? Aí vem o poder público que dá a sua contribuição, mas é preciso que você, quando souber de algo, o professor tem um papel fundamental, porque o comportamento dessa criança dá sinais. Então, nós temos que trabalhar a conscientização, e esse foi um dos motivos ontem, de pedir à Secretaria da SEDASC, junto com a Secretaria de Educação, para a gente fazer aqui uma corrente do bem, para ajudar a minimizar a dor daqueles que deveriam, né, exercitar a sua inocência, né, que é a fase mais gostosa da criança, realmente não venha a ter um trauma, uma sequela física que passa a ser psíquica e que isso levará para o resto da vida. Então, eu gostaria de ouvir agora a Vossa Excelência, que também sei que é um dos batalhadores, né, na causa, em defesa da vida, em defesa da família, de forma muito especial dos nossos vulneráveis, que são as nossas crianças. Concederei a parte a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Eu creio que a conscientização é importante. Existem muitas leis que determinam o crime de abuso, de violência contra crianças e adolescentes. Existem várias campanhas também, já foram feitas anteriormente, para a conscientização da sociedade sobre esse fato tão grave e tão lamentável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas no país. Então, é algo preocupante, e nós estamos nessa luta já há muitos e muitos anos. Veja bem, quando a Vossa Excelência diz que aquele que tem dever de proteger acaba sendo o executor dessas maldades. Vossa Excelência disse que tem 3 professores presos por causa disso. A DPCA, na qual quero homenagear a doutora Marília Brito, doutor Fábio Sampaio, que tem desenvolvido um trabalho muito competente à frente dessa delegacia, ouvindo essas crianças, acaba de cuidar de um caso de um professor também de 20 anos de aula, um professor aposentado do Estado, que vai se aposentar no município também, é suspeito de molestar 7 crianças na idade de 11, 12, 13 anos. E ao ouvir o professor na delegacia da DPCA, o delegado disse que é possível que ele tenha abusado de mais 4 crianças, uma menina e mais 3 meninos de 11, 12 e 13 anos. Então eu fico a imaginar um professor que usava o expediente de recuperação dessas crianças, levava as crianças para determinado local para abusá-las. Isso é a coisa pior que existe dentro do contexto de que nós estamos observando que a violência, de uma forma geral, acaba trazendo tragédia para a família. Imaginem o psicológico dessa criança. No futuro, como Vossa Excelência disse, que pode se tornar uma pessoa que vai abusar, ou não, ou que vai cair em depressão. Já tivemos casos de menina cometendo suicídio por causa disso. Então, é uma situação muito séria, muito grave, que eu acredito, deputado, que fazer campanha é bom, é ótimo e é necessário, mas tem que ser ação também. A punição tem que ser muito séria, para que esses abusados não possam continuar abusando, principalmente das crianças, onde quer que estejam, no nosso estado ou fora dele. Parabéns, Vossa Excelência. Vamos sim nos enganjar nessa campanha e tentar fazer o melhor para conscientizar a sociedade a respeito do perigo, de cuidar das suas crianças, de conversar com seus filhos, com as suas filhas, de saber com quem anda, o que faz, quais são as suas companhias, para evitar qualquer tipo de ação desses marginais contra crianças indefesas. Obrigado, querido. Eu agradeço e muito contribui com o nosso pronunciamento à parte de Vossa Excelência, e dizer, deputado Maurício Picarelli, que você conversa com alguns psicólogos, eles dizem, isso aí é impossível de recuperar. Eu tenho um amigo psicólogo que diz, olha, não tem cura. E aí você começa a imaginar, deputado Barbosinha, alguém que tenha coragem de prejudicar o próprio filho, porque acontece casos de próprio pai biológico, né? O padrinho, o avô,
professor, o líder religioso, e quantos exemplos vimos. Então você fica a imaginar, eu acho que o psicólogo tem razão mesmo, porque não é cabível, é inconcebível alguém com as faculdades mentais normais judiar de uma criança. E aí, vem lá o Código Penal, me parece que a Lei 12.015, que é a lei que trata dos crimes sexuais, aumentou a pena para o estupro de vulnerável, e mesmo assim esse crime continua sendo reincide nesse crime. Então dá a impressão que realmente só lei não resolve. É preciso que nós tenhamos um trabalho de conscientização muito forte, e aí o professor tem um papel fundamental. O professor, não o professor criminoso, abusador, é de ver a reação. E a DPCA, como disse o deputado Maurício Picarelli, é a nossa polícia do nosso estado. Deputado Barbosinha, a gente tem que se orgulhar mesmo dela, porque apesar das dificuldades que nós vivemos hoje, apesar dos valores morais, os valores de família ter se invertido de tal maneira, porque tudo cai lá para o poder público, cai na mão da polícia, cai na mão do professor. Então, na verdade, como dizia o grande jurista Rui Barbosa, a família, a célula máter da sociedade, ela passa por esta dificuldade, essa deformação do ponto de vista, né, social, e aí, consequentemente, vem os problemas para toda a sociedade, e todo mundo paga um preço. Quem deve, quem não deve, acaba, porque quem vive em sociedade, como diz o grande Aristóteles, né, o homem é um ser social por natureza. Nós vivemos em sociedade. Você pode estar cumprindo com o seu papel de cidadão, a sua família é um modelo, mas se o seu vizinho não estiver bem, você acaba sendo indiretamente, né, influenciado, porque a gente vive em sociedade. Então, a DPCA tem feito um trabalho brilhante, elucidado, um dos maiores índices de elucidação de crimes do Brasil, prova inequívoca disso, que é considerado a quarta melhor do nosso país. Então, deputado Barbosinha, já considerou a parte de Vossa Excelência dizer que quando eu ouço história de uma criança que fora abusada, não importa se é da meu vizinho, não importa se é parente, a gente fica revoltado. Esse é o crime dos crimes, porque trata-se de alguém que não tem como se defender. Trata-se de alguém que está vivendo a sua inocência, que não consegue distinguir uma coisa da outra. Como eu vi lá em Belo Horizonte, deputado Maurício Picarelli, Vossa Excelência conhece Jorge Linhares, um teólogo conhecido e reconhecido no nosso Brasil, autor de mais de 110 livros, Jorge Linhares, no Congresso Nacional do FENASP, que fora sediado ali, alguém participando ali daquele encontro, colocou, deputado, um filme de um garotinho, de um bebê de apenas 2 aninhos de idade, o padrasto e a mãe, numa simulação de um sexo oral, 2 anos de idade. É lógico que detectaram, né, identificaram os agressores e foram presos, e tem que ser preso mesmo, e a pena tem que aumentar, mesmo que a Lei 12.015, deputado Barbosinha, me parece que é 12.015 que trata dos crimes sexuais, tem aumentado. Eu acho que teria ainda pouco diante da atrocidade que se faz com um ser vulnerável como uma criança, um bebê de 2 anos de idade. Então, deputado Enelva, a gente fica triste, revoltado, mas é preciso que nós façamos alguma coisa, e esta casa tem feito. Esta casa aprovou em 2009 uma lei de minha autoria, a Lei 3.307, também é o que mais tem leis. Aqui trata da conscientização, Semana de Combate à Pedofilia, e essa que nós apresentamos agora praticamente tem o mesmo viés, tem a perspectiva de divulgar, de dizer que o Disque 100 você fica de forma anônima, e vai cair lá na DPCA, e a polícia vai lá nessa denúncia que você fez.
a lei que o deputado Herculano, falando aqui, deputado Herculano, da importância dela, do Maio Laranja, que ontem foi ali dado o pontapé inicial no sentido da divulgação desta lei, lei semelhante. Então, esta casa tem cumprido com o seu papel, tem feito o seu trabalho, e é preciso que nós façamos com que ela chegue em todos os lares. E aí, deputado Barbosinha, a mídia tem um papel fundamental no Estado Democrático de Direito. Mas, gente, por que a gente, às vezes, não quero aqui citar nome, mas tem aí um programa nacional que o jornalista fica lá, acho que é 3 ou 4 horas consecutivos, só passa atrocidade. Por que a mídia nacional não usa pelo menos 1 hora para educar? Mas o que dá Ibope, deputado Pedro Kemp, é só coisa ruim. É só coisa ruim que dá Ibope. O camarada fica 4 horas, um que cortou a cabeça, o outro que foi queimado, o outro que foi estuprado, o outro que roubou a carga de não sei de onde, a milícia não sei o quê. 4 horas só passa coisa ruim. Então eu gostaria, e ontem o governador também, na frente da mídia aqui do nosso estado, olha, eu gostaria que a mídia, que tem um papel fundamental, também ajudasse nesse sentido de divulgar, de dizer, olha, você tem alguma denúncia? Aqui diz que 100, é um telefone nacional, mas não, às vezes acaba só passando o crime acontecido, mas não fala da importância da prevenção. É com alegria que concederei o à parte ao deputado ex-secretário de Segurança Pública e Justiça do nosso Estado, professor Barbosinha, e na sequência ouviremos aí o deputado Herculano Borges, que foi autor dessa lei que ontem ali homenageamos a todas as instituições, com a presença da juíza, doutora Cátia Brau, da Procuradoria-Geral da República, conosco, do Ministério Público, das instituições não governamentais, né, que têm dado uma parcela de contribuição na defesa da vida, na defesa da família, mas, acima de tudo, na defesa daqueles que mais precisam do nosso apoio, do nosso aconchego e da nossa proteção, que são as nossas crianças. É com alegria que ouvirei os nobres deputados. Meu caro deputado professor Rinaldo, eu agradeço pela concessão do à parte, parabenizo Vossa Excelência pela abordagem de tema tão importante que percorre todo o mês de maio, né, designado Maio Laranja. Nós precisamos que as nossas entidades, os órgãos, cada vez mais se capacitem para essa abordagem com a criança, né? Vossa Excelência fala do trabalho da DPCA, e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, cada vez mais, ela objetiva preparar no ambiente de delegacia, em todos os recantos do Estado, ter a figura do policial ou da policial preparada para poder dialogar com a criança. O diálogo com a criança é completamente diferente com um adulto. E, às vezes, a criança ela fala por símbolo. Ela não tem como expressar, não é, de maneira clara aquele sentimento. Então, essa abordagem ela tem que ser muito profissionalizada, ela tem que ser por pessoas que compreendam essa dinâmica, tenham preparo, porque muitas das vezes você corre o risco, às vezes, de levar à prisão um inocente ou você afastar a possibilidade de prisão de uma pessoa culpada. Então, é fundamental que nós tenhamos nas repartições, nas defensorias públicas, no próprio Ministério Público e no Judiciário. Não são todos juízes que são preparados para essa abordagem. Nós temos juízes que não têm preparo nenhum. É importante que o Tribunal de Justiça trabalhe o magistrado, trabalhe o Ministério Público, trabalhe a Defensoria Pública, assim como os conselhos comunitários, né, aqueles órgãos municipais, para poder trabalhar esse diálogo com a criança. Então, esse assunto ele é extremamente grave, porque normalmente ele acontece no ambiente doméstico, né, e envolve, na maioria dos casos, pessoas diretamente vinculadas àquela própria criança.
Então, é um sofrimento muito grande. É um sofrimento porque ela precisa de passar o primeiro diálogo e, muitas das vezes, o adolescente, o menino, porque esses fatos, às vezes, vêm à tona 5, 6, 7 anos depois e passa pelo constrangimento de inúmeras audiências para poder repetir esse assunto. Então, parabéns, Vossa Excelência, pela abordagem do tema. E é importante que esse mês de maio, não é, deputado Herculano Borges, Vossa Excelência e outros parlamentares, a gente procure aqui suscitar esse assunto, porque somente o esclarecimento da sociedade e a discussão desse assunto poderá fazer com que esses criminosos, não é, tão vulgar, não é, pratiquem esses crimes contra crianças e adolescentes. Eu agradeço, Conceição, a parte de Vossa Excelência, e nós temos que fazer do mês de maio, mês de junho, mês de julho, agosto, e volta no janeiro, chega no maio de novo, tem que ser constante. Deputado Herculano Borges, com a palavra. Verdade. Deputado professor Rinaldo, quero parabenizar Vossa Excelência por usar a tribuna para abordar esse tema e, de antemão, já também agradecer a presença de Vossa Excelência no lançamento oficial do Maio Laranja, que foi ontem pela manhã, no auditório da Governadoria. Na nossa fala, nós agradecemos a colaboração, a contribuição e o voto de todos os deputados. Eu falei em nome de todos os deputados porque o Maio Laranja, por mais que eu tenha sido o autor, ele é da Assembleia Legislativa, ele é do Governo do Estado, ele é do Mato Grosso do Sul. Quando nós ouvimos o deputado Barbosinha falar nesse viés da segurança pública, nós percebemos o quanto de complexo que esse tema é. Então, é muita informação, são muitas áreas para seguir, a área legal, a área jurídica, a área da segurança pública, a área da psicologia. Então, nós precisamos da soma de esforços de todos, né? Ontem eu fiquei muito feliz com a presença, inclusive, da primeira-dama Fátima Zambuja, que também comprou a ideia, junto com o governador Reinaldo. Inclusive, o governador se propôs a colocar nas escolas como tema mesmo de discussão, como o deputado Barbosinha disse, capacitar as pessoas através da nossa parceria com o Projeto Nova. Nós formulamos 3 videoaulas, um para crianças de até 11 anos, outro para adolescentes na linguagem do youtuber, que é a linguagem de hoje, e uma videoaula para os professores e para as pessoas que querem abraçar o projeto, porque muitas pessoas não sabem o que fazer quando aparece uma situação como essa. Então, é preciso de uma capacitação realmente, e através da parceria com o Projeto Nova, nós formulamos esses vídeos, que vai estar à disposição de todos os deputados, de toda a casa, de toda a Assembleia, e como Vossa Excelência disse, já finalizando, mês de maio e na sequência. Nós não vamos conseguir atingir todas as pessoas que nós queremos atingir nesse mês. E o que me incentivou, na tribuna semana passada eu falei que Mato Grosso do Sul é o segundo em caso de abuso, mas depois chegaram informações que Mato Grosso do Sul é o primeiro em caso de estupro do Brasil, primeiro estado em caso de estupro. E o governador levou mais uma informação importante, que 85% dos estupros que ocorrem no Mato Grosso do Sul são estupros de vulnerável. Então, realmente é preocupante e é uma bandeira de todos nós, e eu agradeço a oportunidade de poder ter aprovado essa lei, de contar com apoio, e inclusive no processamento, na divulgação de todos esses trabalhos, e eu sei que Vossa Excelência está, onde Vossa Excelência tem ido, tem defendido essa bandeira também, que é tão importante. Então, parabéns pela presença, por usar a tribuna para abordar o tema, e que a gente junto, né, nós vamos buscar atingir o máximo de famílias possível. Obrigado e parabéns. Eu agradeço. Vossa Excelência disporá de 3 minutos para encerrar o seu pronunciamento. É o suficiente, senhor presidente. Eu quero agradecer a concessão dos apartes dos colegas, deputado Herculano Borges, deputado Barbosinha, deputado Maurício Picarelli, e aqui finalizo nesses 3 minutos dizendo uma coisa que, voltando aqui, o que o deputado Barbosinha falou, da importância do preparo da autoridade policial. Essa lei que trata do estupro de vulnerável, que ela houve uma alteração em 2010, dependendo da interpretação, deputado Barbosinha, você pode acabar cometendo um outro crime. Aconteceu uns 5, 6 anos atrás, de um turista, não sei se era um alemão, que estava no Nordeste, e ele deu um selinho num filho ou numa filha, acho que era uma menina, e alguém achou que ele estava abusando. Aí que está o problema da importância, o problema quando não tem a interpretação. Então, tudo é estupro de vulnerável. Nós não podemos cometer o crime do pré-julgamento. Agora,
o que o deputado Barbosinha falou, que interessante, a nossa polícia ela está preparada, o judiciário precisa também estar preparado para que a gente não venha cometer nenhum tipo de pré-julgamento. Agora, você quando detecta que realmente este crime aconteceu, aí não tem acordo. Essa pessoa tem que pagar por isso, porque isso revolta a todos, independente, essa luta em defesa da vida, em defesa da família, não é de igreja católica, só da igreja evangélica, é de todos, são de todos. O ateu também, o espírita. Uma parte. Eu estou nos 3 últimos finais. Da minha parte, eu libero aqui 1 minuto. Vossa Excelência está nos 3 minutos finais. Se quiser conceder 1 minuto, apenas para o senhor depois concluir. 1 minuto, deputado Dr. Paulo. Eu agradeço, deputado Rinaldo. Só para parabenizá-lo, Vossa Excelência sempre carregou essa bandeira, desde quando vereador, até antes como líder comunitário. Não tem como a gente não sair na defesa dos mais necessitados e vulneráveis, que são as crianças. Não tem como. Eu estava ouvindo Vossa Excelência dizer dos abusos que acontecem, de casos extremos que revoltam a população, nos revoltam, e que eu tenho absoluta convicção que através de campanhas educativas, através dessas leis que simbolicamente chamam, dando a coloração a um mês, mas que com certeza acabam inibindo aqueles que hoje estão no desmando aí da ordem e da lei. Parabéns, conta sempre com o nosso apoio. Eu agradeço, e mais do que ninguém, Vossa Excelência, que trabalha com criança, né? A gente sabe da importância que é. E eu finalizo, deputado presidente Júnior Mock, parabenizando aqui todos os colegas, né? Esses temas aqui, graças a Deus, aqui não tem credo religioso, a gente sabe que existe um setor da nossa sociedade que quer acabar com a instituição que fora criada por Deus, que é a família, mas a família não tem cor partidária, a família, deputado Maurício Picarelli, não tem cor filosófica e nem eclesiástica. Eu conheço pessoas que, inclusive, foram até expulsos por algum partido aí, porque ele era contra o aborto. Então, o espírita é a favor da vida, o católico é a favor da vida, o evangélico é a favor da vida, e esse debate de algum setor da nossa sociedade não vai prevalecer, porque nós, enquanto tivermos aqui, deputado Maurício Picarelli, nós vamos sim levantar a bandeira da vida, da família, da liberdade e, acima de tudo, da democracia. Quero agradecer a atenção de todos e pedir a Deus que abençoe o nosso Estado, que nós possamos, no espaço curto de tempo, ter um Estado cada vez mais humano, mais solidário, mais tolerante, mas, acima de tudo, deputado Eduardo Rocha, protegendo aqueles que são vulneráveis, que são as nossas crianças. Muito obrigado.